noite, sejam todos bem-vindos. Parada Técnica é o nosso encontro marcado a partir de hoje, sexta-feira santa. Nada melhor do que começar o programa em plena sexta-feira santa. Que tal, hein? Porque a partir de agora nós temos encontro marcado, a equipe show de bola da DF10 Brasil, iniciando os trabalhos em vídeo também com o nosso Parada Técnica. Você que já estava acostumado com as nossas transmissões no rádio, DF10 Brasil, pela Brasília FM também, não é? Agora estamos também com a nossa produção de conteúdo, nosso programa em vídeo para você aqui na nossa plataforma DF10 Brasil. E você, é claro, é o nosso convidado de toda segunda e sexta. Não é uma vez por semana não, viu? 2 vezes por semana para começar. Depois a gente vai pensando, né, nessa ampliação das tendas aí. Combinado assim? Segunda, 8 da noite, sexta-feira, agora, né? Então, começamos nessa sexta, 8 da noite, sexta-feira santa, tem Parada Técnica para você. Nosso objetivo, repercutir todas as informações do mundo esportivo no Distrito Federal. Claro, aquela tendênciazinha para o futebol, porque é a paixão de todos os brasileiros. A diferença é que aqui a gente vai ter toda a liberdade, vamos falar com você e bater um papo contigo sobre o que acontece no dia a dia, sem ficar botando sujeirinha para debaixo do tapete, sem ficar aqui alisando dirigente, alisando jogador, alisando federação de futebol, não é? Não, se tá bem, ótimo, parabéns. Agora, se tiver treta e mutreta, a gente traz aqui também, não é? Você pode pensar assim, mas isso é óbvio. Infelizmente, hoje, na imprensa não está sendo mais tão óbvio assim. Por quê? Porque hoje a gente vê mais o trabalho da assessoria de imprensa do que o trabalho da crônica esportiva, naquela labuta independente, né? Porque hoje a federação tem os seus canais de vídeo, contrata os companheiros, eles vão lá e trabalham para a federação. Nos clubes de futebol você vê as assessorias de imprensa que trabalham em prol do clube. E daí a você, dependendo do momento, conseguir dar uma opinião que seja ela totalmente verdadeira, mas aí ela vai entrar em confronto com os interesses do seu chefe, seja federação, seja clube de futebol, aí é mais complicado, né? Mas cada um na sua. A gente preferiu ficar aqui de forma independente e fazer o nosso trabalho. Por exemplo, estou aqui com esse menino, tá começando agora, viu, gente? Tá começando agora, você já ouviu ele pela rádio e tal, né? Como estagiário, tem só 40 anos de crônica. Marlon O Nascimento, o cara do cada enxadada é uma minhoca. Boa noite, Marlon. Boa noite, Fábio. Prazer estar aqui com você, iniciando essa nova etapa, sexta-feira santa, 20 horas, e a gente aqui trazendo as notícias do futebol, principalmente de Brasília, envolvendo nesse momento, né, Capital e Ceilândia, Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos em frente, tocamos em frente, vamos arrancar minhoca, Fábio. Vamos arrancar minhoca. Ao lado do Marlon Nascimento, outro estagiário, porque aqui a gente só coloca menino para trabalhar. Esse aqui é 30 anos, né? Com o microfone na mão, né? Haja microfone. Homer Borges é o homem do dia a dia do Verdão Candango e analisando tudo aqui também dentro do Parada Técnica a partir de hoje. E aí, o monstro Homer? Boa noite, Fábio. Boa noite, Marlon Nascimento, e a todos que nos acompanham. É justamente mais uma etapa, né, da equipe Show de Bola. E a gente vai estar aí falando do futebol mais local, né, mas também de todos os esportes. E nunca fugindo dos debates, né? Mostrar... Debate é bom, né, Romer? Debate bom. Aplaudir, diferentemente do que a gente quase sempre é acusado, tentam derrubar a gente, até às vezes cansa, né, um pouquinho. Mas nós também firme e forte, vamos nessa daí. Aplaudir o que está certo e o que tiver errado nós vamos estar falando para corrigir, para melhorar. Isso sim é trabalhar pelo futebol de Brasília. Com certeza, esse é o nosso Homer Borges. Além do Homer, do Marlon, nós temos o chamado Show de Bola, o nosso Gilmar Rodrigues, vai estar conosco no próximo programa, o Vidigal Barbosa, também o Carlos Alberto Rema, em breve, o Capita aqui também trazendo as suas análises, e o nosso chapa quente, Edu Carvalho. Edu agora está na base do trovão, né? Eu tô com um negócio de uns trovão aí para Minas Gerais, viu, Marlon? O Marlon que gosta do piqui, ele já gosta do queijinho lá, do pão de queijo, lá em... O RT é Patos de Minas, né? Patos de Minas. Patos de Minas. Tá no trovão lá da URT, o nosso querido chapa quente, o Edu Carvalho. Então a gente vai seguindo com o nosso Parada Técnica. Roma e Marlon já deram essa brifada, já adiantou pra gente aqui, já adiantaram
a nossa ideia no primeiro programa é bater um papo sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que começa amanhã sábado, já com um candango em campo. A equipe do Capital enfrenta a Aparecidense amanhã às 19h30, jogo com total cobertura do Timaço Show de Bola aqui pela DF10 Brasil. Nessa mesma plataforma aqui, DF10 Brasil, você acompanha. Amanhã a bola rola às 19h30, mas um pouco antes, 19h, já estaremos em campo, estarei por lá ao lado do Gilmar Rodrigues. Marlon Nascimento, o que esperar de Capital? Esperar que o planejamento que o presidente Godofredo vem fazendo se realmente concretize, porque ele trouxe o Matheus Anjo, que foi artilheiro do Campeonato Paulista Série A1, né? Se não me engano. Ele trouxe outro Matheus e o Mateusão. Lá já tem o Matheus lateral direito, agora trouxe o Mateusão. Quer dizer, são 3 Mateuses, é o plural, é Mateus, mas Mateuses, para ficar bonitinho. Ele vem com esse planejamento, creio e acredito muito nesse planejamento do presidente, que é um presidente organizado. O Capital está organizado, então é o início da caminhada para a Série C do Capital, Fábio. Eu já até arrisco um placar tranquilamente, 3-1 para a equipe do Capital. Meu Deus do céu, o homem já começa assim, já dá placar, já fala que é Mateuzinho, Mateusão, Mateus Anjo, Mateus não sei o que e tal. Mas peraí, vamos voltar um pouco aqui, mano. Meu Deus do céu, homem, botei aqui na tela, aqui a nossa produção já colocou, tá tudo certo aí? Beleza. Tá na tela aí o grupo A5, que é o grupo de Ceilândia e Capital na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu ia pedir para você dar uma destrinchada nesse grupo aí, quais são os participantes, né? E também os jogos que nos importam. Amanhã estaremos com o Capital e a Aparecidense, no domingo com a equipe do Goianésia enfrentando o Ceilândia lá em Goianésia. É um grupo forte, um grupo aí com equipes que já figuraram até na Série B do Campeonato Brasileiro, como por exemplo a Luverdense, né? Queria que você trouxesse pra gente esse grupo que o Marlon me fez uma carinha aqui, mais ou menos querendo mostrar o seguinte, é o grupo da morte esse aí, será? É um grupo aí que tem equipes como a própria Luverdense, tem a Aparecidense, tem aí o misto, Porto Velho, né? Goiânia. E Goiânia. Então, peraí, vamos calcular aqui. Ceilândia, Capital, Aparecidense, Goianésia, Goiânia, Luverdense, e misto e o Porto Velho. 8 equipes. Exatamente. Só que esse Porto Velho é daquele grupo forte chamado Gazinho, viu? E tem a Luverdense também. Né? Fábio, é um grupo difícil. A A5 é um grupo difícil. Mas nada que o futebol de Brasília não possa superar isso aí, tranquilo. Quem tem que ter medo são eles. É assim que os clubes de Brasília têm que pensar, se quiser pensar em chegar numa Série C. Respeitando, mas quem tem que falar são os jogadores, respeitamos as equipes. Eu acho que, pela organização do Capital, administrativamente falando, tem tudo para dar certo, subir numa Série C. E o Ceilândia, pela experiência que vem adquirindo aí o Adelson, né, com esses campeonatos nacionais, tem tudo para chegar. E a gente torce, né, dentro desse grupo aqui, começando amanhã, a equipe do Capital aí, que possa fazer aquilo que é uma Série D. Né? Esquece Candangão, a Série D é mais pegada, vai encontrar aí buraco para tudo quanto é lado em estádio, mesmo a CBF tentando melhorar essas condições aí, mas os locais onde esses clubes vão jogar são locais aí que precisam de pegada, de marcação, e é isso que a gente vai torcer para o sucesso de um trabalho que vem dando certo aí com o Godofredo, uma forma nova de administrar que possa dar certo. Por que eu sempre falo que eu torço para isso dar certo? É porque aquilo que a gente sempre cobrou, colocou, batendo de frente com muitos dirigentes aí que, na nossa visão, achavam que estava errado do jeito de tocar, que dê certo para que essas outras equipes também aqui de Brasília possam se organizar para que mostre que um trabalho feito de forma organizada você vai ter sucesso. Marlon, o Romer falou que é um trabalho diferente feito pela direção do Capital. Esse trabalho, entre aspas, diferente, ele deu assim um foco principal na questão da gestão mesmo, organização,
coerência no que se faz? Como é que você avalia esse novo capital que tem sido o time que surgiu recentemente no futebol do Distrito Federal? Era antes o capital com o Pavão misterioso saiu, entrou o Godofredo. É uma nova história, né, Marlon? Inovação, transparência, ousadia, planejamento, pontos fortes. A presidência e a gestão do capital e o técnico que veio, Roberto Fernandes. Então, e o clube, e o time, e as contratações. Então, esses são os pontos a destacar na equipe do capital, realmente que vem para acessar a Série C. Eu acredito, creio que vai acontecer, Fábio. Placar do jogo, como é que você falou? 3-0. 3-0. Eita, Romy, já que você tá aí coladinho com ele, tá certo, Marlon, ou já tá com muita sede ao pote? Eu acho que tá indo com muita sede ao pote, porque Série D é complicado, porque se você vê, você tem que olhar o adversário da equipe do capital, que sempre teve uma base forte, aproveita os jogadores do Goiás, né? Então, não vai ser jogo fácil, não. Agora, se quer chegar numa Série C, já tem que pegar logo de cara, é um adversário difícil. Agora, eu acredito aí num 2-1, né? Pro capital, apertado, 1-1, até 54 do segundo tempo. Aí um gol lá do Pernambucano, descosta, de barriga, alguma coisa assim, nessa dificuldade. Agora 3-0. Parem de ficar pegando no pé do Wallace Pernambucano, porque o Gilmar Rodrigues, né? Ele falou assim, Fábio, eu estive pertinho assim, ó, do Wallace Pernambucano. E o Wallace Pernambucano não é igual o Marlon. Ele é avantajado, mas aquilo tudo eu botei a mão, Fábio, eu apertei assim, ó. Era tudo músculo, ele é todo durinho. O Gilmar que falou. Hein, Marlon? Tem que sapecar o Negrinho. Sapecar o Negrinho. Pode ser a equipe que for, tem que ir para ganhar, tá? Com o Wallace Pernambucano cheio de músculo ou sem músculo, o importante é que a bola entre. Não existe gol feio. Existe gol. A bola entrou, né? Então balançou a rede, de preferência chutar a bola no canto que o goleiro não tá resolvido, né? É aquele ditado que você usa, né? Gol é gol e lambaria é pescado, não é isso, mano? Não? Jogo é jogado, lambaria é pescado. Ah, tá. O ditado é esse. Tem aquela também do Neném Prancha, né? Futebol só termina quando acaba. São isso é bom também. Do futebol, né, Fábio? Mas eu creio que tem que sapecar os negrinhos. Chegou aqui em casa, quem manda é os donos da casa. Não tem negócio de ficar dando moleza, não. Sapeca o negrinho logo. Eles que tem que ter medo de nós, não é nós medo deles, não. Ô, Romero, você me falava que já tem em mãos aí, em mãos não, no celular, né? Porque você não gosta muito de celular, que você gosta mais de papelinho, né? Mas você tem a escala da arbitragem para Capital e Aparecidense, jogo que você confere amanhã aqui, ó, no nosso portal DF10 Brasil. Aqui, viu, menino? A partir das 19 horas a gente abre a nossa transmissão, 19h30 a bola rola e você terá um show de cobertura lado a lado com a Brasília FM 98,1, lá do nosso querido Ronaldo. E os homens de preto aí, viu, Borges? Exatamente. Vamos torcer para esse capital aí, esquecer a Copa do Brasil, que estava empatando muito, ganhando os pênaltis. Aqui é bom você arriscar um pouquinho e vencer, soma 3 pontinhos, é importante. Então, para esse confronto já dentro de casa, o árbitro será o Ronei Cândido Alves, lá de Minas Gerais, segundo o Marlon. Ih, comedor de torresmo. Não é de queijo, não? É queijo também. Vocês precisam decidir, né? Se é torresmo ou queijo, né? Então tá bom. Então eu sou Ronei Cândido Alves, comedor de torresmo e queijo, segundo o Marlon, é o árbitro, tendo como assistente o Milton Jerônimo Souza Alves, aqui do DF, o assistente 2, Josieliton Silva dos Santos, também de Brasília. O quarto árbitro é o Matheus de Moraes Silva e o Jamir Carlos Garcês será o analista de campo. Tá aí. Você lembra do Jamir, Marlon? Lembro. Já ficou à beira do gramado com muitos apitos do Jamir, né, Marlon? O outro que eu tenho saudade é do Luciano Almeida. Luciano Almeida, tá lá no Jardim Botânico, nosso grande Luciano Almeida. E ele mandou, tô falando ele aqui, ele mandou uma mensagem, viu, Fábio? Tá ouvindo, Fábio. Ouvindo, vendo. É a força do hábito, né, Marlon? Tá vendo. A vida inteira só te ouviram, Marlon. É verdade. Mas agora os nossos olhos te veem, né? Contemplando a beleza. É como diria muito uma música, susto, hein? Tem uma música cristã que diz assim que antes, como é que é? Antes eu só ouvia falar do Senhor, mas agora os meus olhos te veem. Rapaz, para Sexta-feira Santa eu tô bem, não tô, homem? Tá bem, e eu preocupo
com o susto dessa pessoa, né? Um vozeirão, né? Marlon Nascimento, Capotão. Aí agora... Capotão é o livro. É o A livro. bola de Capotão. A bola de Capotão. Aí, ó. A bola de Capotão, número 5. Jogou com a bola de Capotão também? Mas vamos explicar aqui, né? Porque o Rome levantou a bola só para você entender. O Marlon Nascimento tem 10 anos que ele fala pra gente que ele vai lançar um livro. Bola de Capotão número 5. Para os mais experientes, sabe que a bola de capotão naquele tempo, né, era couro e quando molhava, né, ficava com uns 50 quilos. Então o Marlon, em homenagem à bola de capotão, ele vai fazer um livro onde vai contar fatos pitorescos da sua pequena história de 40 anos na crônica, né, Marlon? No futebol tem alguns causos, né, e casos realmente interessantes. Como, por exemplo, eu gostaria, Fábio, da sua participação aqui nesse caso, porque o jogo estava sendo transmitido, campeonato do DF, lá em Lusiânia, enfrentando a equipe do Gama, e em determinado momento o narrador estava narrando e começou a ler a propaganda. Você podia, por favor, começa a narrar e ler a propaganda aí, Fábio, só pra gente ter uma ideia. Então traz pra... Vamos lá. Você. Aqui 38 minutos jogados do primeiro tempo. Olha 0 o gol. para o Lusiânia, 0 Olha para o o Santa gol. Rita, no oferecimento de Clínica Odontológica Marília. Olha o gol, narrador. Valorize o seu sorriso de sua família. 3384 Fábio, olha o gol. 7722. Tem gol aonde? Tô lendo o texto aqui, rapaz. Aqui em Lusiânia, onde nós estamos transmitindo o jogo. Gol do Lusiânia, Fábio. Oxe, aqui? Não acredito, não. Oh, meu Deus do céu, me ajuda aí. Opa, vai lá, meu plantonista. Exatamente isso que aconteceu. O plantonista estava no estádio juntamente com o narrador da equipe de esportes. E aí, o narrador estava lendo a matéria, ela é na propaganda, comercial, e de repente saiu um gol do Lusiânia e ele continuou lendo. E o plantonista que teve que acionar o narrador para poder narrar o gol depois de 30, 40 segundos, mas tudo bem. São causos que aconteceu no futebol. Tem o caso do 6-0, tem vários outros causos que aconteceram no futebol que já estão prontinhos no livro A Bola de Capotão, número 5, Fábio. Esse livro vai dar o que falar, hein, Borges? Vai, e ainda vai ter coisa moderna também. Tem aí uma torcedora, tinha um narrador lá que estava narrando o gol, a torcedora empolgou, na hora de gritar o gol, pulou lá, viu o narrador. Aí essa pessoa... Invadiu a cabine e ninguém sabia o que estava acontecendo. Virou esposa do narrador depois. Acontece, né, Fábio? Coisas da vida, né? Não vou nem dizer quem é para não ter problema, não. Mas a verdade é que você tem um encontro com a gente amanhã, 19 horas, com o Capital e Aparecidense, direto do estádio JK, lá no Paranoá. E no domingo estaremos também em Goianésia, a partir das 3 da tarde, 15 horas. Você pode aí escolher o que quiser, sem problema nenhum. Nós estaremos com Goianésia enfrentando a equipe do Ceilândia. É assunto pra gente daqui a pouco aqui, o Ceilândia contra a equipe do Goianésia. Ô Romer, eu queria saber de você o seguinte, Marlon falou sobre estrutura, falou sobre planejamento, uma série de situações. E eu sei que você é muito esfunhado dentro das 4 linhas. Você gostou do Capital, do Candangão? Chegou mais uma vez, foi vice-campeão. Você gostou daquilo que você viu? O Capital, depois de perder o título para o Gama, o Marcelo Cabo foi embora, veio o Roberto Fernandes, que é um treinador que tem uma militância no Nordeste brasileiro, já dirigiu o Brasiliense, já dirigiu o próprio Ceilândia, e tem uma filosofia de futebol que se adequa muito a esses clubes de Série C, Série D do Campeonato Brasileiro. E trouxe algumas peças importantes, como o melhor jogador da Série A2 do Campeonato Paulista foi contratado pela equipe do Capital. Com todos esses temperos aí, a gente pode acreditar no acesso do Capital para a Série C, Romer? Pois é, Fábio. No Candangão, o Capital vem bem e algumas temporadas, desde que iniciou aí essa gestão, o trabalho, a gente, quando chegou o Capital e no próprio JK a gente foi lá, eu lembro da primeira entrevista que eu fiz com o Godofredo, pelo menos isso ele não mudou, né, atende bem essa, no começo do jogo, se perde ou não, no final ele fala também. Ele mostrou que essa gestão é uma gestão importante, mas está faltando algum detalhezinho. Para mim, nesse Candangão, a equipe dele desacelerou, não acreditou. Poderia ter feito como o Gama, né? Na hora que precisava de acelerar, o Gama acelerou, pegou aquela vantagem. Já o Capital foi naquela assim,
impressão minha. Não, qualquer hora nós vamos ganhar. E não conseguiu fazer o resultado no jogo e perdeu mais uma vez, como perdeu o ano passado para o Ceilândia nos pênaltis. Então, tem que só fazer, dar uma sacudida nesse elenco, que já veio melhorado aí por esses reforços. E para isso, quando ele perdeu o Marcelo Cabo, que era um excelente treinador, mas está dentro da gestão, né, ele deu uma entrevista dizendo que a questão é financeira. Não tinha como bancar, né, financeiramente falando, o Marcelo Cabo. Então, ele dentro do que a gente vê que tem um planejamento financeiro aí, ele trouxe quem? Um cara experiente, né, que é o Roberto Fernandes, que sabe a competição que vai disputar, que é uma Série D. Então, dentro dos erros, ele deve estar aprendendo. Ó, vamos trazer um treinador que vai saber chacoalhar isso aqui, saber disputar a competição, o que é uma Série D. E acho que vai dar trabalho. É uma equipe aí que a gente vê dentro dessa gestão, trouxe um treinador que entende, e eu torço para que ele seja aquele treinador que faça uma marcação forte, né? Como o próprio na quarta-feira eu gosto do futebol bem jogado, eu vi um Flamengo ganhando de 3, mas jogando forte na marcação, toda hora chegando. Ganhando de 6, Romero. Ah, foi de 6? Foi de 6. Foi porque eu vi só um pouco, eu vi quando estava de 3, aí foi 6, então. Você só assistiu os 20 minutos do primeiro tempo. Jogou com ninguém, então? Não, foi porque jogou com um time que jogou retrancado, por isso que não pode o time aí do capital entrar numa Série D aí, não, fora a gente consegue um empate e aqui dentro de casa ganha, não. Tem que ter marcação. Hoje futebol não se admite mais só essa. Eu sou o zagueiro, aí eu cubro aqui, o outro lá meio, eu sou o que ataca. Não, todo mundo ataca e todo mundo defende. Então, eu vi um treinador italiano, eu não me lembro o nome dele. Ele jogou ele veio no Gama aqui, treinar o Gama, numa época aí que depois o Guildini assumiu, e eu vi aquele time, todo mundo rodava, zagueiro virava, aquela coisa. Eu falei, rapaz, isso é futebol bonito. Começou a implementar, mas parou. Então, quem tem na mente? Como é que é eu falei, Chamusca? Chamusca, Péricles Chamusca. Esse fez um trabalho excelente, que eu gostava daquele brasiliense, que até porque naquela época não tinha essas picuinhas que hoje tem aí, né? Tinha treinador mesmo. E aí o time corria, perdia a bola, tinha 3, 4, 5, o cara não sabia nem onde ia tocar a bola, porque estava cercado de marcação. Então, eu quero acreditar que no capital o Roberto Fernandes possa fazer esse tipo de marcação, porque aí sim tem grande chance de chegar numa Série C, porque para mim a melhor defesa é o ataque. Eu só quero destacar 3 treinadores aqui de Brasil. O treinador do Gama, que fez, Luiz Carlos, que fez a diferença, o Roberto Fernandes chegando no capital e o Adelson Almeida na equipe do Ceilândia. São 3 muito bons treinadores, Fábio. Perfeito, tá certo. Tem um recado legal para você, ó. Vou falar para você de Luz do Sol Energia Solar. Ó, show de bola! Barateamento do valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Bota na tela aí, ó. Tá vendo aí? Luz do Sol, pagando, né? Deixando o sol para pagar as suas contas de energia elétrica. 95%, a gente pode fazer uma continha aqui. Se você pagava 1.000, vai passar a pagar R$50. Ó, sobra 950, conta aí para você convidar o Timaço Show de Bola para jantar. Que tal? Anote esse número aí que está na sua tela, 99967-1825. Vou repetir, tá? Já anotou? Então, eu repito, não tem problema não, fica tranquilo. 99967-1825. Luz do Sol, energia solar para você. Ó, projeto específico para sua casa, para o seu comércio, sua fazenda, sua chácara, tá bom? Pegue esse número, entre em contato, você será realmente recebido por profissionais que entendem do riscado, viu? Porque o que tem de nego aí que chega, não, vou fazer por isso e tal, e termina bagunçando seu esquema. Teve inclusive um caso aí, recentemente, o pessoal da igreja foi trocar o telhado, viu, Marlon? O camarada, o fio era de bitola como é que é? 2,5. 2,5, o cara botou Não, ele tinha que colocar de 10, colocou 2,5. Ele tinha que colocar de 10, ele colocou 2,5. Aí, imagina, né? Baratear o custo, né, Fábio? Para baratear e tal, para ganhar concorrência e tal, faz porcaria, não tem qualidade. Exatamente. Esse é o cara, Fábio, que foi fazer lá no
quando a gente foi fazer aquele Maricá, foi onde queimou toda a fiação. Macaé. É o mesmo que trouxeram para fazer. Exatamente, é o mesmo que estava lá. Então anote aí, Luz do Sol Energia Solar para você no 99967-1825. Conosco também, claro, o Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal, na gestão Paulo Quadros. Juntos somos mais fortes. Stand-up Comunicação, você já sabe, né? Stand-up Comunicação é aquela que cuida do dia a dia do Timaço Show de Bola, seja na rádio DF10, seja no nosso portal aqui no YouTube DF10 Brasil, tá? Anote aí, ó, 99825-9099, a Stand-up Comunicação dando visibilidade ao seu produto, e a visibilidade que o seu produto merece, tá? Venha fazer parte aqui, ó, do Parada Técnica através da Stand-up Comunicação, 99825-9099. E aí, hein? Deixa eu falar para você da Clínica Odontológica Marília, pra gente já dar aquela faturadinha aqui e tal, numa boa. Ó, Clínica Odontológica Marília tem os melhores profissionais da odontologia no Distrito Federal. O telefone é o 3384-7722. Aceitamos todos os planos de saúde, todos os cartões de crédito. Você vai ligar na terça-feira falar com a Rose, viu? 3384-7722, Clínica Odontológica Marília. Valorize o seu sorriso e o de sua família. É, claro, 3384-7722. Até o Marlon Nascimento anotou essa aí, porque o Marlon é ruim de cabeça, né? Ou é doente do pé? Qual dos dois, Marlon? É os dois, né, Fábio? É. Brasileiro. Ou ele é ruim da cabeça ou é doente do pé. É igual goleiro. Não, deixa pra lá, vamos embora. Pode falar, Fábio, diga lá, Romer. E quem quiser estampar sua marca também aí, né, junto a essa turma, aí tem que falar com quem? Stand-up Comunicação, 99825-9099. Até porque eu já estou sabendo, tem a semana que vem deve estar pintando também aí. Tem uma delícia por aí também. Tem uma delícia maravilhosa, é a Nona Caetano, lá no Instagram, ó. Nona com 2 N's, Nonna. Caetano, deliciosas massas para você, vai ser bom demais, viu? Rondelli, ravioli, essa hora, eu que só almocei nessa sexta-feira, e detalhe, por ser sexta-feira santa, a patroa fez aquele peixinho bem levinho e tal, né? Você sabe que peixe é digestão em 2 minutos, né? Vim pra cá, tô o dia inteiro aqui, quando chegar em casa, não sei, acho que eu vou pisar fora da faixa e vou comer um negocinho diferente, sei lá, não sei não. Mas de qualquer forma, 99825-9099 é o telefone da Stand-up Comunicação. Você pode vir e estar conosco, como a Nona Caetano fez, viu? Nona Caetano no Instagram, dá uma conferida lá. Você vai ver cada prato maravilhoso, cada massa, ó, show de bola mesmo. Gente, é o seguinte, lembrando a você que amanhã nós temos encontro marcado aqui pela DF10 Brasil com a equipe do Capital enfrentando a Aparecidense de Goiás. Romer Borges, desça do muro, né? Você já falou que o placar vai ser magrinho, mas eu queria que você sacramentasse agora pra gente já fazer a loteriazinha aqui. Capital e Aparecidense. 1-1. 1-1. Marlon Nascimento. 3-0 Capital. Meu Deus do céu, ainda dei mais uma chance para ele, né? Você pode repetir, Marlon? 3-0 Capital. Não acredito, não. Oh, meu Deus do céu, depois de um trem desse... Mas você tem algum motivo especial, Marlon? Eu acredito no futebol. Você sabia que a Aparecidense estava na Série C, Marlon? O que caiu para a Série D. Então já é uma queda. Então, Fábio, 3-0 Capital, tranquilamente. E ela empata muito dentro de casa e vence fora, né? Então eu estou falando assim, eu estou torcendo para o time do Capital, mas é um jogo difícil. Para mim, é das equipes que mais deve dar trabalho aí para os adversários. Já vai começar tomando peia, então. É, né? Já vai começar, vamos sapecar o Negrinho. Sapecar o Aparecidense. E quem tá lá na Aparecidense é o Túlio, né? Túlio Guerreiro. Diretor de futebol lá, né? Meu amigo, Túlio Guerreiro. Tá certo. Pois é o seguinte, vamos pro nosso intervalinho comercial, já já a gente volta para falar de Ceilândia, falar também da equipe do Goianésia e quem são os bichos papões desse grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. É coisinha rápida, a gente vai ali e volta já. Segura aí. Um olhar mais atento vai te mostrar o que é certo e errado em cada relação que encontramos.
Nessa trama de sonhos e oportunidades, são muitos os sinais que indicam a presença de trabalho análogo ao escravo. Um problema que impacta na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, em diversos tipos de cadeia. E um olhar atento é o primeiro passo para erradicar essa violação. Abra seus olhos. Toda mudança começa com um olhar. Impacto. Saiba mais em impacto.org.br. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A sua paixão por recomeços inspira a nossa paixão pela química. A sua paixão por cultivar faz a gente gerar frutos para a agricultura. A sua paixão por cuidar alimenta a nossa, de proteger a sua família. Da sua paixão pelo planeta e a nossa por preservar. A sua paixão por liberdade incentiva a nossa por criar novos caminhos. E a sua paixão por descobertas nos motiva a ir além. Porque a sua paixão inspira a nossa paixão por transformar. Por isso, a Braskem cria soluções sustentáveis da química e do plástico para transformar o futuro e melhorar a vida das pessoas. Braskem, paixão por transformar. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo. Completa com você. Estamos de volta com o nosso Parada Técnica. Encontro marcado segunda e sexta-feira, às 20 horas. Começando essa semana, viu? Hoje, sexta-feira, pontapé inicial do Parada Técnica, que retoma suas ações na segunda. Engraçado, né? A gente começou em plena sexta-feira, feriado. Sexta-feira Santa. Segunda-feira, aniversário de Brasília. Parabéns, Brasília, e a gente vai estar aqui de novo trazendo o fim de semana esportivo. Aí já repercutindo como foi a vida do Capital contra a equipe da Aparecidense, como foi a vida do Ceilândia lá em Goianésia contra a equipe local, a equipe do Goianésia, jogo que você confere com o Timaço Show de Bola próximo domingo a partir das 3 da tarde. Todo o Timaço estará por lá trazendo tudo para você, é claro, ser o nosso convidado maior através da plataforma aqui, ó, DF10 Brasil, e também conosco a qualidade da Brasília FM 98,1 do nosso grande Ronaldo, também retransmitindo esse jogo para todo o Distrito Federal. Por falar em Goianésia e Ceilândia, eu estou muito à vontade aqui porque o jogo vai ser lá em Goiás, eu estou com dois goianos aqui do pé rachado, né, comedor de piqui.
Marlon Nascimento, essa estreia do Ceilândia. Ceilândia que, ano retrasado, bateu na trave, né? Foi no pé da Cajarana contra o Caxias, perdeu nos pênaltis. Eu já estava vendo o Ceilândia na Série C, mas naufragou. E como é que você consegue imaginar o futuro do Ceilândia nessa Série D do Campeonato Brasileiro? Fábio, ele perdeu o Clemente, que eu acho que devia ter ficado, mas recebeu uma proposta melhor. Mas o Romarinho, né? Romarinho, que passou em vários outros clubes, não foi feliz, apesar que jogou lá no Manauara e fez alguma coisa. Mas o Romarinho, que tem a primeira pele do Romarinho, é a camisa do Ceilândia, então eu acho que ele volta para poder ajudar o Ceilândia. Eu aposto que o Ceilândia. É um grupo difícil? O grupo assim é. Mas difícil para os outros também. Então, Capital e Ceilândia favoritos para classificar no grupo. Tem o Luverdense também, que vem aí, tem o misto. O Goiânia não, nem o Goianese, que estão mais para trás, né? Tem o Porto. Então, eu acho que Ceilândia Porto vence. Velho, né? Senão Porto Velho. Confundir com o Porto de Caruaru. Eu pensei que era o de Porto Portugal. lá de Portugal, né? Eu falei, olha, veio cair na Série Mas D. esse Porto não é brincadeira não, viu? Porque esse Porto aí é comandado por um grupo empresarial daquele Gazin, que são cheios da grana. Não me pergunte qual o produto, mas é a Gazin, a loja. Então é o seguinte, Fábio. Eu acho que nessa primeira partida, Ceilândia vence tranquilamente 3-0. Ô Romé, o que leva o cidadão, né, em plena sexta-feira, não sei se foi a peixada, né? Você viu como é que ele está triunfalista hoje? O Capital vai meter 8-0 na Aparecidense, o Ceilândia vai a Goianese, é 5-0, vai passar fácil e tal. Eu não estou vendo tanta vida fácil assim não, Romé. E o camarada fala que jogou bola, né? Ele postou esse dia lá uma foto que ninguém viu, né? Não postou a foto, ele postou só a escalação. Você que botou a foto. Eu tentei enxergar ele lá, Meu né? Deus. Mas aí que tá a diferença, porque qualquer que seja a competição, se for amador, o jogo de estreia, todo mundo tem aquela empolgação, né? É um jogo difícil, se você ganhar de 6-0, tá bom demais. Então, eu torço para o Ceilândia, acho que o Adelso, aí toda a comissão lá do Ceilândia vem buscando isso, vem aprimorando, né? Tem um reforço que eu falo, inclusive, junto à competência do Adelso, na parte técnica. O irmão dele, que é o Ari, na parte administrativa, ainda são tão inteligentes. Quanto tá calmo, né? Quanto tá calmo. Quanto tá calmo. Mas é assim, ó, é daqui para ali, é aqui ou de lá, não tem o meio, mas é um cara que dá para conversar com ele. É como nós, fala o que acontece sem ficar por baixo do pano, mas quando chama para conversar, ele dialoga numa boa. Então, é inteligente. Mas eu queria só fazer um parênteses aí, Romer, me perdoe, porque você falou de Adelso, você falou de Ari, mas eu queria acrescentar uma pessoa aí, que é aquele camarada que de repente ele é o volante no time, né? Sem ele o bicho pega. Agora, quando ele barbariza, ninguém vê. É o Wilson de Sá. Porque ele contribui muito com as formações de elenco do Ceilândia já há muito tempo, as boas peças, né? Trabalha ali como formiguinha nos bastidores e a coisa acontece. Isso, era no que eu E não vem você dizer que ia falar dele, não. Já você conversa fiada. Falando, conversa fiada, Wilson, conversa fiada. Eu já ia concluir, você viu o que ele já pegou para... onde? Né? Conversa fiada. Então, como o pai da criança disse, né, o Wilson é a inteligência de quem contratou. Eu sempre falei o quê? Que o Wilson deveria estar... Eu falo isso para ele, também lá no Gama, porque é um cara que... Eu estive no Gama quando... Ele sabe da história do Adelso lá, quando o Adelso tirou o dinheiro do bolso para levar o Gama para jogar lá em Tumbiara, né, numa Série D. Então, eles foram lá e trouxeram, porque o jogador de futebol, ele é ele é muito marrento. Então, ele faz um gol de... Você era marrento, Romer? Eu era o único que não, porque eu sabia que eu era o craque, né? Você era marrento, Marlon? Fábio, eu tô vendo o Romer falar aqui. Daqui a pouco ele vai falar que era mais bonito da equipe. Não, já falou. Já falou? Já falou. Não, bonito eu era... Continua. Bonito é quando o cabelo era todo preto. Agora que é branco, eu sou charmoso. Você falava que todo jogador é marrento. E aí... E o Wilson vai lá e... O cara chega, faz uma jogadinha lá, muita gente fala que é craque. Aí o cara que ganhava 1.000 já chega na banca de que quer ganhar 20. Aí o Wilson fala, não, pode vir para cá, você vai jogar aqui, você vai lutar pela posição aqui. Mas é o seguinte, aqui você vai vir e vai receber 3.000, beleza? E o cara vem satisfeito, porque o cara tem a manha
do jogador marrento. Ele fala, não, pera aí um pouquinho, você... É o Muricy que gostava de falar isso, né? Que o cara dá um driblezinho e vem o Plim-Plim lá e fala, é um craque! E o cara nem despontou. Então, o Wilson tem essa característica de dizer o seguinte, não, que você vai ter oportunidade de mostrar o seu futebol, mas nós vamos te pagar, não vamos prometer, não adianta prometer 10 e não ter dinheiro. Então, somado a tudo isso daí, a comissão técnica, a direção, elas estão vendo que para você chegar no objetivo de sucesso, não adianta o Adelson sozinho, não vai dar conta. Hoje o Adelson, com certeza, ele teve que lutar muito para abrir a mão de dizer assim, quando alguém lá da comissão fala, o jogador está quase estourando, não coloca. Então ele teve que também lapidar isso e aceitar que é uma comissão ali, cada um cuidando da sua área. Então, eu acredito que com as competições que o Ceilândia já vem aí disputando numa sequência de campeonato brasileiro, já tem aquele know-how, né, de chegar aí e classificar para uma Série C. Agora, não nessa facilidade que o Marlon está dizendo. Vence facilmente. O Goianésia vai estar jogando dentro de casa, tudo certo, caiu para a segunda divisão, essa vaga veio herdada, porque o Anápolis, no ano passado, conseguiu acesso à Série C, aí ele na colocação do campeonato do ano passado, ele adquiriu essa vaga, mas financeiramente não está bem, pegou alguns jogadores do elenco que lá terminaram e caíram. Temporar ano passado, né? Mais ou menos dessa forma aí. Vem assim, porque vamos disputar. E a torcida de Goianésia gosta do futebol. Então nós temos que colocar esses fatores. Domingo de Páscoa, tudo festa, vamos para o estádio, né? Esse estádio pode estar lotado. Aí que eu falo, que aí vem a experiência do Adelson, e eu torço para que ele faça aquilo que eu sempre gostei, que eu falei agora há pouco, do treinador Chamusca. Que um time que possa marcar como ele sabe fazer bem, mas que agora possa sair mais em velocidade, onde algum jogador do Goianésia que pegar a bola, que tenha 5 cercando para o cara não ficar sem saber o que faz. Então, aí sim eu acredito que o Ceilândia possa lá, faz um golzinho, aí, meu amigo, passar por cima daquela barreira que o Adelson, só ele, um dos poucos que eu vi, sabe fazer, meu amigo, tá bom demais. 1-0, goleada numa Série D. E eu quero o seguinte, já que o Poçante vai dirigir até a Goianésia, né, com Homer na pilotagem, assistido tecnicamente por Gilmar Rodrigues e rezando lá atrás Vidigal Barbosa e Fábio Santos. Você acertou, vai ser essa formação mesmo. Que nesse jogo, o narrador Fábio Santos narra um gol para mim, Fábio Santos, narra 1, 2, 3, Fábio Santos. Porque realmente eu creio que tem que sapecar Negrinho, a gente tem que ter confiança e acreditar. Vamos acreditar. Se não for 3-0, se trouxer a vitória, tá ótimo, mas tem que acreditar, cara. Tá, botando mais uma pimentinha nessa história aí, porque vocês falaram de qualidade, competência, treinador, grupo, etc., história recente do clube. Estou falando aqui do Ceilândia. Analisando o que o Ceilândia fez no Campeonato Candango 2025, Copa do Brasil, Copa Verde, a manutenção de uma espinha dorsal, a chegada de alguns outros jogadores, a saída do Clemente, mas repatriando o Romarinho. Qual é a caminhada desse Ceilândia? É uma caminhada de quem tem condição, pelo elenco que tem, a ir lá na ponta e brigar pelo acesso, ou precisa se reforçar ainda mais, ou o Ceilândia é uma equipe que pode ir primeira fase, segunda, e de repente na terceira vem a derrocada? Bom, um clube de futebol profissional, e lá tem Wilson, tem Adelson, tem Ari, eles nunca, um clube quando vai entrar na competição, qualquer que seja ela, nunca gasta tudo que pode, as cartas na mão. Então ele entra com essa equipe, que acha que vai dar certo. Para ver o que vai dar. Se não der, com certeza tem lá, quem sabe contratar, já tem algum jogador aí que deve estar ali na luneta dos caras. Se não der aquele encaixe, né, não der liga, aí a turma deve contratar. Então, até pra gente, a competição nacional, tá aqui o Marlon otimista, né, 3-0, tá eu aqui jamais naquela, né, na retranca. E o outro sai pro jogo, mais ou né? menos assim. Então, agora tem alguns nuances que a gente pode dizer. O time do Ceilândia não tem calendário para o ano que vem. Então, ele tem que fazer de tudo para subir para a Série C. Então, eu acredito em tudo isso daí.
A forma de pensar agora lá no Ceilândia está sendo diferente. Ó, não conseguimos ter sucesso do Candangão, agora nós temos que colocar em prática o plano de subir. E para você ter sucesso, tem que ter ousadia, planejamento, inovação, transparência. Você já falou isso do capital, Marlon. Pois é. Então você tem que ter esses quesitos. Se você não tiver ousadia e for jogar já pensando que pode perder, vai perder. Então você tem que jogar pensando que vai ganhar de muito. Se ganhar de pouco, ganhou. Se ganhou de 6-0, ganhou. 3 pontos na capanga. Eu não quero... Iambu na capanga, jogou esse tempo? Eita, Então pronto. Num momento eu pensei que era o Gilmar que estava do meu lado. Que o Gilmar, você pergunta o placar, ele fala, eu acho que pode empatar, mas o time pode ganhar, mas o outro também pode, entendeu? Mas é o nosso Marlon Nascimento. 3-0 e tá fechado. 3-0. 3-0. Agora eu vou esperar o Fábio narrar, né? Narra um gol pra mim, Fábio Santos? Não, quem vai narrar é Romer Borges. Romer, você me falava que o Ceilândia já tem a tropa do apito, já está definida, escalada para esse jogo, Goianésia e Ceilândia, próximo domingo, às 15 horas, com total cobertura aqui no nosso portal DF10 Brasil. Estaremos juntos, unidos, reunidos, direto lá de Goianésia, para essa estreia do Gato Ceilândia na Série D do Campeonato Brasileiro, hein, Borges? Vamos torcer, então, para o árbitro de Goiás, né? Dá tudo certo lá, a CBF mandou, então... Não, o árbitro é de Goiás? É de Goiás. Não pode, Romer. Pode. Goianésia e Ceilândia, o árbitro é de Goiás? Mineiro, deve ser o Mineiro. É mineiro? Tá certo. Não. O Valdeir José de Oliveira é o nome do estádio. Marlon, tá com E essa hora da noite... Ele confundiu o nome do estádio com o o Valdeir, o estádio... Inclusive, eu já joguei por lá, entendeu? Pela Jataiense. Mas vamos que vamos. Valdeir José de Oliveira, que é lá em Goianésia, o estádio, né? Por isso que eu vi, Goianésia, Goiás. É porque aqui o problema do óculos, eu também esqueci, entendeu? Também o árbitro... Alguém aqui esqueceu o óculos? Teve um aí que estava... teve um aí que estava agachando, encolhendo e fazendo tudo, mas vamos que vamos tocando. O árbitro será de Mato Grosso. Ele será o Everton Moreira Prats, tendo como assistente o Paulo, agora sim os assistentes que serão o comedor de... Piqui. Exatamente, o assistente 1 será o Paulo César Ferreira de Almeida, o auxiliar número 2 é o Lucas Cunha Passaglia, o quarto árbitro é o Rubens Paulo Rodrigues dos Santos e o analista de campo é o senhor Vicente de Paula da Silva Moraes, todos goianos. Marlon Nascimento, ficou de bom tamanho, porque aqui o Marlon conhece de tudo, ficou de bom tamanho o Vicente de Paula como analista de campo? Meu Deus do céu, para a gente fechar o nosso Parada Técnica, queria ouvir de Marlon Nascimento e de Romer Borges, fechando essa análise, falamos dos nossos candangos, mas é importante falar também desse grupo. Como é que fica? Porque o Romer abriu aqui o programa dizendo que tem Ceilândia, a capital, aí vem Luverdense, Goiânia, tem Misto, o Porto, né? O Porto, não é Porto Velho. Porto Velho, né? Faltando 2 aqui, Aparecidense e Goianésia. Marlon, começa com você enquanto o Romer fica mandando mensagem para a mulher. Tô chegando, amor. Eu ia mandar uns abraços aqui, que o pessoal tá aqui mandando. Né? Daqui a pouco. Ô, Marlon, desses 8 aí, como é que você vê o desenho? Porque 4 se classificam para a próxima fase. Você é igual ao Gilmar, que diz o seguinte, os times de Brasília vão classificar não só nessa fase, mas em todas as outras, e no quadrangular final nós teremos 2 de Brasília subindo para a Série C. Eu vou usar a mesma tática que o Romer disse, o seguinte, essa primeira fase, vamos classificar sim. Vamos classificar. Dos 4 tem 2 de Brasília, mano? Marlon? Brasília, o outro pode ser o Luverdense e a Aparecidense, mas tudo bem. Eu acho que nessa primeira fase é uma fase de estudo que permite que a gente veja como está nosso time, que eu chamo que é nosso time, os 2 times de Brasília, para sim passar para a segunda fase. Então, se estiver bem, vamos contratar mais algum reforço. Se estiver ruim, vamos contratar mais reforço para poder passar a segunda fase. Então, eu acho que esses são os 4 times mais que pode dar. O Porto Velho pode dar um arroxozinho, mas eu acho que são os 4 times classificados, são esses 4. Romer Borges, desses 8 aí, como é que é o teu desenho no fechamento dessa primeira fase aí? Dos 4 que vão se classificar para a próxima fase, hein, Romer? As 4 equipes aí. Sai do celular, para de ficar mandando mensagem para os outros essa hora, rapaz. Sexta-feira. Meu Deus do céu. Sexta-feira, em função do público, nós viemos aqui, né?
Aí feriado, vai outro estamos também. aqui, Ah, então... doença, É celular. abraço, tá chegando aqui, eu tô querendo mandar uns Exatamente. abraços dos né? caras aqui. Como é rapaz. que não responde aos abraços, né? Mas eu digo o seguinte, que 2 dessas 4 vagas os clubes de Brasília estarão, né? E aí vem um clube tradicional, mas parece que está sem dinheiro, era o Verdense, né? Falta Mas uma vaga. lá tem apoio, tem soja, né? Tem essa Tem. situação toda. E agora que eu vou colocar a Aparecidense. Aparecidense. São 4. Enrolou pra falar a mesma coisa que foi o mesmo? que Você... falou, Ah, rapaz. então... Soja aí que tá lá no Mas Esse soja deve ser bom, hein? mas é o que nigeriano, faz girar, né? né? Soja. Que gira, né? Que faz que o jogador sai de São Paulo e vai jogar lá. Por aí, né? Bom, Mas eu já fico satisfeito com vocês porque vocês escolheram dos 4 a próxima fase, vocês cravaram os nossos candangos. E eu também acho que Ceilândia e Capital vão estar na próxima fase. Acho também que o Luverdense poderá brigar por essa vaga, mas em relação ao 4º e último que vocês falaram... Aparecidense e Aparecidense, aí, pelo amor de Deus, né? Aí não. Aí eu vou dos meus aqui, ó, Capital, Ceilândia, Luverdense e o 4º é Aparecidense, tá? O 4º é Aparecidense. Ô, Fábio, deixa eu mandar logo um abraço aqui. Manda um abraço, vai lá. O Vinícius Brandão, filho da Cléo Brandão, que é dono da Talents Sport. É só abraço, não é propaganda não, mano. É empresário do Gabriel Martinelli, o Gabriel de Jesus, o cara é fera. Ou também a Ana Vieira, Érica Caetano, George Roriz Nascimento, Thales Roriz Nascimento, abraço pro Bento Miguel também. E aqui tem um número, a Grícia tá lá em Cidade Ocidental. O Herbert, abraço lá em demais. Cristalina. O Bento Miguel. Bento Miguel também, que tá ouvindo. Senão você apanha quando chegar em casa O daqui a Herbert pouco. Silveira que tá lá em Cristalina, a Mirella Diniz Cristalina e Aparecida. Ô, Maguila, deixa eu coisar um Qual pouquinho é a aqui. especialidade do advogado Thales? Cível. Então, reforça o abraço, vai. Manda outro abraço pra ele. Um abraço, meu querido Isso. filho. Ô, Thales, Thales, Thales Marlon Roriz Nascimento. Isso. Eu tenho meu nome, ó. Ô, Thales, a gente tá mandando um abraço mais forte pra você, porque se vier processo no lombo aqui, vai cair pra você defender nós aqui, né, Marlon? Dependendo das bobagens que a gente falar aqui, né? Não, mas minha filha Maiara Roriz Nascimento, que é especialista na língua portuguesa, não vai deixar eu estar caindo nas Não, mas não é armadilhas. professora, não é advogado, Marlon. Tá bom. Oh, meu Deus do céu. Romer, bota seus destaques finais, porque tá na hora de ir embora, Romer, porque você não sai desse celular. Tá certo, mas é abraço, que eu também, Isso. o nosso Maguila aqui quase que não deixa nada. Vou escolher 3 aqui, Vamos lá, então. Chaves, vamos Tá lá, certo, Chaves, vamos vamos lá, lá, então. Chaves. Ó, Esses mandar dois aqui quando se juntam, rapaz. ao Leandro, né, que sempre acompanha nossas jornadas esportivas. Leandro é nosso os caminhoneiro, programas. querido, Nosso caminhoneiro, roda esse Tá país onde inteiro. agora? Tá onde agora? Parou no posto em São Paulo. Tá lá Eita, descansando nossa. agora. Isso, então beleza, primo. Mandar também um abraço para o Herbert Gomes, esse é meu tio, sabe tudo do futebol de Brasília. Sabe mesmo. Conhece Precisa trazer ele tudo aqui, do viu, Ceilândia. mano? Nós vamos trazer ele aqui, porque ele sabe como é que surgiu o Ceilândia. Diz que até o Ari jogou bola, rapaz. O Ari do Ceilândia disse que jogava bola. Meu Deus do céu. Vamos trazer uma hora para ele contar a história todinha aqui, como é que foi esse Ceilândia aí. E também ao mano Ayalan Borges, Olho Vivo, narrador, mas hoje ele parou com a narração. Tá só advogando, fazenda né, agora, indo descansar, tá certo. Tá advogando mais não, Romer? Tá, também Então tá fala pra ele advogando. que o processo aqui a gente entrega pra ele lá. Esse viu? é do bom, esse aí é do bom. Esse aí é tranquilo, mano, velho, um abraço. Graças a ele eu tô aqui, né? Os caras queriam derrubar ele, não foram fazer final Santos e Botafogo. E que ele chamou, não, eu já tá tudo pronto, passagem, vamos? Eu fui. Aí só no meio de feira, aqui, ó, tudo apertadinho lá, só o cara que eu via pelo rádio, eu comentando. Imagina se eu suava ou não. Me deixou falando, sabe quando você tá falando tranquilo, aí tem a hora que você parar, que é agora que tá quase na hora de eu parar. Aí Já eu fui passou na inventar hora. de falar mais um pouquinho, deu branco.
Rapaz, mas me deu um tapa na cabeça para voltar a falar de novo. E hoje eu estou aqui até hoje, há 30 e poucos anos já. Esse foi o empurrãozinho que o Romer precisava, um tapa no pé da orelha para desembuchar. Tá certo, então. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço aí pro nosso querido Gilmar Rodrigues, pro Chapa Quente Edu Carvalho, pro nosso Carlos Alberto Remo, que em breve vai estar com a gente aqui também, nosso comentarista, o Vidigal Barbosa, que vai pegar aí o baú da felicidade para Goianésia domingo, tá? E lembrando a você, tá? É o nosso primeiro programa, muitas novidades a gente vai acrescentar ao longo dos programas, né? Alguns quadros muito legais de entrevista, que você vai gostar muito. Não vamos cobrir só o futebol na Série D, mas vamos acompanhar a Série B Candanga, na segunda divisão, que parece que vai vir forte. O Braslândia parece que, né, vai vir para subir, viu? O Lusiana também. Lusiana também? Lusiana tá fazendo uma parceria. Eu vou trazer aqui o Zezinho Júnior, José Egídio, que é presidente do conselho, vai vir aqui falar pra gente das novidades do Lusiana. Tá fechado aí. Tá vendo? Então vai ter muita coisa boa sobre a nossa segundona Candanga e você não pode perder não, tá? Encontro marcado segunda e sexta-feira, 8 da noite, aqui na nossa plataforma no YouTube, DF10 Brasil. Lembrando que o Parada Técnica tem produção, tem todos os pepinos recaem no colo do nosso querido Vitor Santos, né, que comanda todo o timaço por detrás das câmeras. E o Vidigal Barbosa que fica ali, né, dando aquele apoio que a gente precisa a cada programa. Minha tropa querida, bom final de semana, Marlon, espero que você esteja com razão para amanhã, capital. Boa Páscoa para você. E eu espero que você esteja sem razão para domingo, né, e que o Ceilândia atropele o Goianésia. E vamos para cima e já dizer para o Barbosa que essa surpresa, grata surpresa dele estar indo lá para Goianésia, que nós vamos colocar ele para estar alimentando essa internet, distribuindo, já que a equipe Show de Bola está aí voltando. Ele também é fera aí nessa rede social. Vai estar lá, ó. Tá só distribuindo. Vidigal, seja bem-vindo. O amor ao esporte o conduz a Goianésia. É verdade. Marlon Nascimento desejou uma boa Páscoa pra gente, boa Páscoa pra todo mundo. Mas não tá esquecendo, né, do meu presente, né? Eu não posso falar qual que é, porque hoje, nessa época, não pode falar nada, que tá aqui, né? Raviola de queijo brie com damasco. Opa! Aí é bom. Eita, a fome que eu tô aqui. Gente, vamos colocar um ponto final para a técnica. Amanhã encontro marcado com Capital e Aparecidense, direto do JK, aqui com o Timaço Show de Bola, portal DF10 Brasil. Domingo, novamente, só que lá em Goianésia e Ceilândia, novamente com o Timaço Show de Bola e você não pode perder. E a gente volta na segunda-feira, feriadão, aniversário de Brasília, 21 de abril, parabéns Brasília, e a gente fazendo a nossa homenagem aqui dentro do Parada Técnica. E você é o nosso convidado maior. Vamos ficando por aqui e a gente volta com certeza amanhã, a partir das 19 horas. Tchau, tchau, turma. Valeu!